A situação também acontecendo com o Corinthians agora, para a renovação do Depay. Já foi um contrato surreal, né? Eu acho que é um dos contratos mais surreais que eu já vi na minha vida foi o contrato do Depay. Corinthians tem que pagar uma suíte presidencial no hotel mais caro do Brasil. Deve ser o hotel mais caro do Brasil, o hotel onde o Depay mora na suíte presidencial. Corinthians tem que pagar segurança. Corinthians tem que pagar carro blindado. Corinthians tem que pagar bônus a cada 10 gols, sei lá, que ele faça. O cara é contratado para ganhar um salário de 3 milhões de reais, 3 milhões e meio de reais, e ainda tem bônus para fazer gol. E agora o Corinthians está querendo renovar, gente. Deve ser difícil, né? Não deve ser uma situação fácil para o Corinthians renovar com o Depay. O Corinthians está começando as conversas. Agora, com toda sinceridade, tá? Eu sei que muito corintiano pode ficar brabo. Se for para ser nos moldes do contrato atual, eu não sei se eu renovaria com o Depay, não, gente. Porque, o Memphis ainda não jogou pelo Corinthians nessa temporada, tá? A comissão técnica do clube já tem um planejamento definido para o atacante holandês, tá? Que conta com camisa 10 já para a partida dessa quarta-feira contra o Bahia, que é a estreia do Brasileirão, mas tem uma indefinição pela renovação, né, do Depay. Ele tem contrato até junho desse ano com o Corinthians, ou seja, já acaba no meio desse ano, e o futuro é incerto. De acordo com a ESPN, a alta cúpula do Corinthians já teve contatos iniciais com representantes do atacante para tratar do tema. As conversas ainda são preliminares, com o Corinthians reconhecendo que ainda tem diversas pendências a quitar com o Depay antes de avançar nas tratativas. O entendimento é que ainda há um bom caminho a percorrer. Já do lado do Depay, tá? A preferência é de arrastar esse tema e resolver isso mais para frente, já que o foco nesse primeiro momento é voltar a jogar e ficar em condições adequadas para ajudar o Corinthians nesse primeiro semestre e principalmente chegar em boas condições na Copa do Mundo pela seleção holandesa. O contrato do Depay é uma maravilha para o Depay. É suíte presidencial, é carro blindado, é segurança, é bônus por gol, é bônus por assistência, é salário exorbitante. Vale para o Corinthians, na sua opinião? O Depay foi fundamental, naquela arrancada do Campeonato Brasileiro, tirando o Corinthians da zona do rebaixamento e levando para uma pré-Libertadores, e foi fundamental para uma conquista de Copa do Brasil, né, que rendeu um dinheiro também para o clube. Vale para você essa renovação ou para o clube é até melhor a não renovação com o Depay nesse meio do ano, Piperno? Porque é muito dinheiro, né? Olha, o Depay é um excelente jogador de futebol. Ninguém é louco de contestar isso. A questão é que o Corinthians está agindo como aquele cara. Contas, ele precisa manter esse status. Mas como é que ele vai pagar a manutenção do carro, vai abastecer o carro e tal? Ah, bom, isso aí é uma outra história, a gente vê depois. O importante é manter o status. Ora, a gente está falando de um Corinthians e ainda ontem a gente debatia isso aqui, o Corinthians não tem 1 milhão, a gente está falando de 1 milhão de reais para fechar a negociação do Alisson. O Corinthians foi pedir lá prazo e tal, acho que vão jogar lá para 2027 pagamento. Porque o São Paulo também é outro que está na pindaíba, queria esse milhão de qualquer jeito. Vejam, a gente está falando do Alisson, com todo respeito, jogador digno e tal, né? Um cara raçudo, um cara brigador e tal. Mas assim, o Corinthians, ele não consegue dar conta de contratar o Alisson e ele quer manter o Depay. Então, eu acho que, por melhor que o jogador seja, esse custo é, no mínimo, um pouco desproporcional ao momento que o Corinthians vive. Então, se o Corinthians anunciar... Veja, o Corinthians está fazendo uma renegociação, aliás, acertou já, né? Com muitos credores, e alguns vão receber os seus parcelamentos em 10 anos. Cara, eu fico imaginando o seguinte, 10 anos atrás, por exemplo,
a gente não tinha um monte de confusão. 10 anos atrás, a gente não sabia o que era a VAR. Vai ter rede social aí que talvez não tivesse sido inventada. Nem sei se eu já usava o WhatsApp 10 anos atrás. Imagina o Corinthians que vai pagar esse negócio daqui. Vai ter credor que vai receber 10 anos para frente, em suaves parcelas até lá. Olha só que coisa interessante. Pergunta para o presidente do Cuiabá, como é que está o acordo que o Corinthians fez com o Cuiabá? O Corinthians vai ter que pagar aí, de tempos em tempos aí, uma vez por semestre, sei lá, o Corinthians tem que pagar, tem que depositar umas parcelas lá e tal. Então, é uma negociação, foi feita, os credores tiveram que engolir isso, né, porque não tinha outra alternativa se quisessem receber, mas é o Corinthians que vai renovar, que cogita renovar com o Depay. Então, é o cara, como eu disse antes, ele não tem o dinheiro para pagar o condomínio atrasado, mas ele vai comprar uma outra, vai trocar a Porsche por uma outra zero. É um Corinthians que não tem 1 milhão para fechar o negócio do Alisson, não tem a grana para pagar o São Paulo, mas, em compensação, ele vai manter no seu elenco o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Mauro César Pereira, né? Você já foi muito crítico, né, dessa situação do Depay, mas aí o Depay vence essa Copa do Brasil, né? É um título que gera dinheiro para o Corinthians, só que é muito caro para o momento que vive o clube, né, Mauro? É o que o Piperno disse. O Corinthians tem credor que vai receber em 10 anos, o Corinthians vive uma situação econômica meio bizarra, para ter um acordo como tem com o Depay. E o Depay não vai renovar por menos do que ele recebe hoje, já que foi o que a gente falou. Ele está em alta, ele foi campeão da Copa do Brasil, ele virou ídolo da torcida, ele ajudou o time lá naquela luta contra o rebaixamento 2 anos atrás. Então, ele não vai fechar por menos. E o contrato que ele tem hoje, Mauro, é surreal. Só de aluguel da suíte presidencial do Rosewood, que é o hotel mais caro de São Paulo, segurança particular, ele tem tudo, ele não gasta com nada. E ainda ganha um salário absurdo, tendo bônus a cada 10 gols e 10 assistências. Eu acho que é mais provável que eles peçam um aumento nessa renovação. Ou, de repente, bônus por cada, ao invés de 10, 5 gols, ou 7, 8 assistências, alguma coisa assim. O Corinthians já pagou a dívida que tem com o Depay ou não? Ainda está devendo dinheiro para ele, né? Ou acertou? Acho que está devendo, né? Era bastante coisa. Não era pouco. Então, quer dizer, não conseguiram nem pagar o rapaz. Ele é ótimo jogador. A questão nunca foi técnica. Nunca se discutiu o valor do jogador tecnicamente. É óbvio que ele caberia nos times brasileiros em geral. E seria útil, não só no Corinthians. Ele é um ótimo jogador. Como falou aqui Piperno, ele é o maior artilheiro da Holanda. Porra, isso não é pouco, né? Tivemos, tudo bem, hoje se joga mais partidas, seleções, mas a Holanda já teve alguns caras bons ali que faziam gols, né? Já teve alguns elementos ali que sabiam fazer gol ali na sua história. E ele é um goleador histórico da seleção da Holanda, que é uma seleção importante. Mas 3 vezes vice-campeão do mundo, né? 7-4, 7-8 e 2010. Então, é uma seleção que tem história. Ele é um ótimo jogador, só que ele é caro para um Corinthians nesse momento. Está provado, né? Mas é isso, como falamos aqui no começo do programa, que é uma bagunça no Brasil, não tem regulamentação, e a introdução do fair play financeiro aparentemente não preocupa certos clubes, não. As regras vão mudar e tal, eles continuam tocando o barco do mesmo jeito. Enfim, e me surpreende que o Depay, mesmo tendo dinheiro a receber do Corinthians, admita renovar o contrato, né? Que acho que ele tem mercado, ele poderia ir para algum outro lugar onde ele receba tudo aquilo que é combinado, que aqui ele vai ter que esperar, hein? Não é só o Cuiabá, não, né? Ele vai entrar nessa fila aí, Piperno. Não sei quantos anos vai levar, mas vai entrar na fila para receber. Um dia pode ser que saia, mas não é tão simples, não. Então, é unanimidade na mesa que não dá para o Corinthians renovar com o Depay com a situação atual? Ou alguém acha, Bruno, você também acha que é meio inviável? Porque é muito dinheiro, não que o Depay não valha, tá? Pelo que ele fez até no Corinthians, porque a gente vê valores hoje no futebol brasileiro que jogadores no nível do Depay, olha o caso aí do Paquetá, pô. O Flamengo tá pagando 41.250.000 euros. O Gerson, Cruzeiro pagando 30 milhões de euros. Claro que esses caras vão ganhar salários absurdos também. Não é só o valor da contratação.
Então o Depay poderia estar nesse nível de jogador. O problema é o clube conseguir pagar sem se endividar ainda mais, Bruno. Sim, eu acho muito improvável que ele renove. Acho que também pelo lado dele, né? Porque tem pendências com ele também. Ele quer jogar a Copa do Mundo, claro, ele tem contrato com o Corinthians até o meio do ano, então ele joga esse primeiro semestre, deve chegar em boas condições na Copa do Mundo, ele é titular da seleção da Holanda. E depois é outra história. Eu acho improvável. E também eu tenho minhas dúvidas se o Corinthians também vai se esforçar tanto assim. Que o Corinthians, a gente está falando de um jogador importante que funcionou no Corinthians. Dentro de campo ele funcionou. Ele foi, para mim, o Depay joga bem no Corinthians. Ele é importante, ele é um cara que faz diferença. Então, não tem como, até para a opinião pública, o Corinthians jogar, nós não vamos renovar e pronto. Então eles vão conversar, vão fazer alguma proposta, mas eu tenho minhas dúvidas se vai ser com aquela determinação, né? Vamos fazer tudo o que for possível. Acho que eles vão conversar, tentamos, não deu. E do lado dele, imagino que também tenha... Ele algumas vezes já reclamou publicamente de questões no clube. Então eu acho muito improvável pelos dois lados. Mas claro que o Corinthians... tem que demonstrar, vamos tentar, vamos fazer o que puder, porque é um jogador importante, né? Um jogador que a torcida gosta, ele ajuda. Então, se o Corinthians declara não vamos renovar porque não dá, não pode não ser tão bom publicamente. Não imagino que será assim esse esforço, vamos fazer tudo o que der. Vamos tentar, não deu, cada um segue a sua vida. Eu não sei que ele não quis ficar porque não gostou do hotel. Pronto, a piscina não estava aquecida, ele quis ir embora, né? Então tá tudo certo. É uma situação bem delicada, porque é um cara que é bola, né? É um cara que tem esse grande nome, que é um grande jogador, que ajudou o Corinthians a conquistar títulos, a fugir do rebaixamento, mas também é um jogador caríssimo para a atual situação, né? Do Corinthians. Então, fica aí. Eu concordo com o Bruno. Eu acho que até o Depay não vai renovar com o Corinthians. Ele tá vendo. Tem dívida para receber pra caramba. Já pediram para ele, já tentaram convencer o Depay a sair da suíte presidencial, né? Que estava no contrato dele. Ele disse que não tá no contrato. Eu quero morar na suíte presidencial que estava lá no contrato. Então, acho que o Depay ele construiu, sim, uma grande relação com o Corinthians. Ele tem uma identificação com o clube, mas até dele pode partir essa decisão de uma não renovação.